Prontinho, pode iniciar. Obrigado. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula de mineralogia e petrografia, né? Eu acho que vocês já tiveram aula comigo já, esse módulo, né? Nós temos outras disciplinas aí, né, que a gente vai trabalhar juntos. Então, né, vocês já me conhecem. Então vamos lá para a nossa disciplina. É uma disciplina muito importante, né, principalmente para o curso de mineração, né, devido aí, né, o reconhecimento dos minerais, né? A gente vai falar agora ali o que que é mineração, né? O que que são esses tais desses minerais, como é que eu identifico esses minerais. Então eu vou pular minha apresentação, porque vocês já me conhecem, né? Sou professor, já tem muito tempo, eu sou da área da mineração, apaixonado por mineração, né? Então, assim, a minha primeira formação é mineração, eu comecei a estudar mineração com 14 para 15 anos, já foi muito chão, né? Até hoje eu estudo mineração e estou fazendo um mestrado na área de engenharia de minas. Então vamos lá, o que que é mineração, pessoal? Né? Todo mundo fala mineração, mineração, o que que é essa mineração? Né? O conceito de mineração é a atividade que é e continua sendo a nossa principal provedora de materiais para a humanidade. Né? Nós vamos ver aqui que antigamente, lá na pré-história, a gente tinha as idades dos metais, a idade da pedra, né? Esse nome era de acordo com o material mais utilizado da época, e a gente teve aí como primeiros materiais utilizados os minerais, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, né? Desde que o ser humano existe, a mineração acompanha, né? E vai existir, porque a mineração é, né, a principal provedora ali de elementos químicos que a gente precisa, né? Seja um metal para construir um carro, seja um elemento ali para você fazer um fertilizante, seja o sal, né? O sal também, pessoal, ele é minerado. O do Brasil não, mas de outros países ele é minerado, porque o sal que a gente conhece, o sal de cozinha, a gente vai ver que é um mineral, né? Ele é uma pedrinha, né? Por enquanto a gente fala pedrinha, mas ele é um mineral também. Então, várias são as nossas áreas. O talco que a gente utiliza, né, no bebezinho, ele é um mineral. A grafita que a gente utiliza no lápis para escrever é um mineral, né? E por aí vai, né? Fora, né, os mais tecnológicos que a gente vai ver nos slides posteriores. Né? Então a gente tem aí ó, os desafios técnicos, sociais e ambientais que se colocam para a indústria mineral em nível mundial requerem um aperfeiçoamento e contínuo desenvolvimento de novos métodos de mineração e processamento de minerais, que permitam minimizar os impactos, principalmente ao meio ambiente, né, e ao mesmo tempo fornecer os recursos que a gente precisa, né, para tocar a nossa economia. Né? A nossa economia ela é muito ligada à mineração, né, porque a mineração é a que fornece ali a matéria-prima, é a que fornece os insumos para todas as áreas, para a área civil, para a área da agricultura, para a área da medicina, né? Você já deve ter visto, aí a pessoa coloca próteses, essas coisas, você faz essas próteses aí com alguns materiais que vieram lá da mineração, né? Então, né, a mineração, às vezes, ela é muito mal vista, pessoal, por causa do impacto visual que ela tem, né? Você chega numa mineradora, você vê um buraco lá, né? Então, a mineração acaba sendo muito julgada, porque o impacto é visual, né? Mas, né, as mineradoras, né, o pessoal que trabalha aí, né, realmente com gestão, realmente focado, né, na questão aí de tratar bem esses recursos que a gente tem, né, vão cuidar do meio ambiente. Né? O buraco ali é inevitável, porque eu preciso retirar ali da terra, né, o que eu vou processar. Né? Mas o que, que a mineração faz? Ela recupera as áreas ao redor, ela trabalha toda uma questão, né, para minimizar esse impacto. Né? Ela não vai voltar tudo do jeito que era, porque é impossível, né? Mas ela minimiza esse impacto aí com as atividades concomitantes ali à atividade mineradora. Aqui só uma imagem, né, para vocês verem, né, que
Até na casa da gente, a gente tem mineração em tudo. Ó, sua casa vem da mineração. O tijolo é feito de argila, que vem da mineração. Fiação, né, feita de cobre. Cobre é retirado pela mineração. As nossas lâmpadas, né, antigamente era de tungstênio, né? Atualmente aí a gente tem as lâmpadas de LED, né? Mas alguns dos componentes do LED ali também vêm da mineração. As nossas fundações, o tanque, o vidro, a louça, o azulejo, o piso, tudo isso daí, né, vem da nossa mineração. O desenvolvimento da cultura humana está relacionado, historicamente falando, à utilização dos recursos naturais, em destaque os bens minerais, né, que começou lá na Idade da Pedra, na utilização para fabricar armas, né, e também para moradias, cavernas, né, daí tudo é bem mineral. Certinho? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode interromper, tá? Porque eu tô com tela cheia aqui, eu não consigo ver vocês. Né? Mas podem falar aí que a gente tira a dúvida. Pessoal, aqui é tudo do curso de mineração? Ou tem outro curso também? Alisson, é mineração e geologia. Ah, são os dois. Não, beleza. Obrigado, viu? Pela a confirmação. Né? Então, né, nós temos aí também o curso de geologia, também é muito importante. Não tem como eu reconhecer as rochas sem reconhecer os minerais. Né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Aqui é só uma tabelinha mostrando ali as idades, né, que a gente teve, de acordo com o recurso que era mais utilizado. Ó, na idade da pedra, né, esse nome pedra aqui, é porque ainda não se conhecia os metais, não se conhecia os elementos químicos, etc. Então eram usados alguns materiais que a gente vai estudar aqui, ó. As armas eram feitas com chert, sílica, quartzito, anfibolito, que são minerais. Né, os pigmentos, né, que eles usavam para pintar o rosto, para fazer aquelas pinturas rupestres, né? Era tudo à base de pó de mineral, né? A hematita, a limonita, a grafita. Já utilizava argila em objetos de arte e utensílios, tijolos, telhas, blocos de construção. Depois, né, com o tempo, vieram ali, né, as pirâmides do Egito, que foram construídas, pessoal, de mármore, cal, areia e até vidro. Né? Então, aquelas pirâmides lá que estão em pé até hoje, elas são de blocos de mármore. Né? Imagina o pessoal carregando aqueles blocos enormes de mármore sem ter uma máquina. Era somente força braçal e força animal. Né? Então, assim, né, foram muitos anos para construir aquela pirâmide e ela está em pé até hoje. Né? Nós temos as 3 pirâmides de Gizé lá, que estão em pé até hoje. Né? Quantos anos tem aquelas pirâmides? Depois vieram as idades dos metais, aí a gente tem a idade do cobre, idade do chumbo, né, idade do ouro, do bronze, né? Então, isso aqui depois eu vou deixar para vocês, né, como conhecimento. Vou só chamar atenção para a nossa atualidade. Né? A nossa atualidade, né, seria ali os novos materiais. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos na aula. Que são esses novos materiais, pessoal? Exemplo, terras raras, vocês devem estar ouvindo falar. Está falando muito o Brasil, terras raras, né? A China e os Estados Unidos estão de olho no Brasil por causa das terras raras. A gente vai falar um pouquinho sobre essas terras raras. Né? O que são essas terras raras, pessoal? São os elementos químicos que são um pouquinho mais raros. Se a gente pegar a tabela periódica ali, é aqueles que estão naquelas duas linhas de baixo, aquelas duas linhas que ficam fora da tabela. Boa noite. Então, aquelas duas linhas ali vão ter elementos químicos, que são os elementos de transição, né? Elementos de transição interna, que, né, são raros. E eles podem ser utilizados em diversas aplicações. Atualmente, né, estão sendo utilizados mais o neodímio, né, que está aqui na imagem, e o túlio, né, são utilizados ali para fazer superímãs, né, que estão ligados ali aos carros elétricos, a alguns meios de transporte, né, e questão de geração de energia. Então, esse daí, né, por enquanto, é o carro-chefe das terras raras. São esses dois elementos. Né? Mas tem mais, tá, gente? É aquelas duas linhas ali inteiras.
né? Na região aqui de Minas Gerais, onde eu estou, né, região de Araxá e proximidades, a gente tem essas terras raras, né? Nós temos ali um mineral chamado monazita, que a gente vai ver que ele tem esses elementos químicos. A gente vai ter as superligas aí, né? Cada vez mais está sendo estudada as ligas, né? Com o intuito de deixar essas ligas mais baratas, mais leves e mais resistentes, né? E a cerâmica avançada, né? O que que é essa cerâmica avançada, pessoal? A cerâmica, quando bem trabalhada, ela é mais resistente que o metal, dependendo do que eu for fazer, né? Por exemplo, eu vou pegar um forno, né? Um forno para uma siderúrgica, né? Para derreter metal. Então ele não pode ser de metal, ele é de cerâmica. Então a cerâmica ali, essas cerâmicas avançadas, elas têm propriedades que eu utilizo de acordo com a minha fabricação, de acordo com o que eu preciso, né? Um exemplo aí é que essas cerâmicas têm uma alta resistência ao calor, né? O que traz para elas essa utilização, né? Já existem aí, né, algumas peças de máquinas para não sofrer muito com o aquecimento, não deformar, não derreter, não estragar, são feitas ali de cerâmica, cerâmicas avançadas, ok? E nós temos as questões ambientais, né? Materiais substitutivos, né? Reciclagem, trabalhar uma melhor eficiência, né? Por exemplo, a gente tem o ouro. O ouro ele é um metal de excelente condução térmica e elétrica, certo? Só que o ouro é caro, né? A gente vai falar sobre isso. Quanto mais raro é o elemento químico, mais caro ele fica, né? Quanto mais difícil de extrair, mais o preço dele sobe, de acordo com o uso, né? Então, o ouro ele é muito utilizado em contatos elétricos, contato aí de computador, de celular, né? Além da joalheria. Então, estão se estudando ali materiais substitutivos para esse ouro, né? Que tenham as mesmas características, que tragam essa condutividade, mas que sejam mais baratos. Porque o ouro, uma hora vai acabar, né? Todos os recursos aqui que a gente vai falar na nossa disciplina são recursos finitos ou recursos não renováveis, são aqueles que acabam. Uma hora acaba, né? Não vai ter para sempre. Aí eu vou ter que trabalhar material substitutivo ou reciclagem. Exemplo grande de reciclagem é o alumínio, né? O Brasil ele consegue reciclar ali quase 90% do alumínio que ele utiliza. Somente 10% é retirado das minas que a gente tem aqui no Brasil, né? As minas de bauxita, que é outro mineral que a gente vai ver que é o mineral de alumínio. Estou falando os nomes aqui, pessoal, mas a gente vai estudar, né? Classe por classe, tá bom? Para que vocês entendam quais são esses minerais, ok? Continuando. Então aqui, pessoal, a parte da mineração, né? A gente já falou dessa atividade, tá? Mineração é o ato ali de retirar esse material da terra ali, né? Para que a gente processe e utilize esse material como matéria-prima, né? A mineração, no geral, ela vai ter várias partes, tá? Vários contribuintes para essa mineração, para essa atividade econômica que é a mineração. Dentro desse processo, a gente pode dividir em grandes áreas ali, né? A geologia, pessoal da geologia aí, né? A lavra e o beneficiamento. A grosso modo, só para vocês entenderem, né, mais ou menos como é que funciona o processo, geologia é a parte ali que trabalha com a pesquisa e com a prospecção mineral. É a geologia que encontra o meu bem mineral, que encontra o que eu quero, né, através dos estudos geológicos, de classificação, de formação, né, de resistência, dureza, né, de identificação de minerais. Então, toda essa parte é da geologia. A geologia vem antes da mineração. A geologia vai, faz a pesquisa, encontra algo que me interessa, né, trabalha isso daí para ver se tem uma quantidade boa, faz bastante amostragem, faz bastantes estudos para depois eu abrir a mineradora, para depois eu começar com a atividade da mineração.
A geologia vem antes, né? E ela acompanha todo o processo. Porque durante o processo eu preciso avaliar, analisar, né, as estruturas que eu tenho ali. Quem faz essa análise é o pessoal da geologia, certo? Então ali, a grosso modo, divide-se em pesquisa mineral, mineralogia e petrografia. Mas tem muito mais coisa, tá, gente? Aí na geologia. A lavra, né, vai ser a atividade de retirada. Né, a geologia foi lá e descobriu, ó, aqui tem ouro. Não é mentira, tá, gente? Essa imagem aqui não é ouro, não, mas vamos fingir que aqui é ouro. A geologia foi lá, descobriu que tem ouro, né? Fez todo o processo ali, né? Tem ouro aqui. Agora o pessoal da lavra vai lá retirar. A lavra é a retirada. Eu vou retirar o material ali para eu pegar o ouro. Só que o ouro, gente, não vai ser assim uma mina só de ouro. De jeito nenhum. O ouro vai acontecer em pedacinhos pequenininhos dentro desse grande material. Então eu preciso separar isso daí. A Lavra só retira e manda agora para a terceira fase, que é o beneficiamento. Né? Ou tratamento de minérios, né? Ou fisicamente falando, a usina. É dentro dessa parte que vai começar a separação do que me interessa do que não me interessa. Certo? Aí vai entrar tudo ali, ó. Separação do material, separação do que eu quero, do que eu não quero. Depois que eu separar, eu vou aumentar a concentração do que eu quero. Né? Então, ali naquele monte de material, eu vou tirar o material que contém ouro, o que não contém, eu jogo fora. Esse material que contém ouro, eu ainda vou processar ele mais para concentrar mais esse ouro, para aumentar a quantidade de ouro em relação ao total. E depois tem outros processos dependendo do meu mineral. Né? O ouro, por exemplo, eu vou trabalhar ele com a parte, né, de siderurgia, de metalurgia, porque ele é um metal. Então, depois da mineração, vem a metalurgia, o caso do ouro. O caso dos fertilizantes, né, de outros materiais aí que eu vou ter um processo químico para separar. Ele vai acabar ali na minha usina, mineração, e começa o processo químico. Né? Outros não, outros eu tenho só a parte do beneficiamento. Né? O beneficiamento é muito mais tranquilo. Né? Por exemplo, a brita que a gente utiliza como matéria-prima para a construção civil, ela é simplesmente um material que você achou lá, que a gente vai falar dele, quebrou e vendeu. Não tem mais nada para fazer. Então, né, esses agregados para a construção civil, eles são muito rentáveis, porque eles têm uma alta saída e ele tem um processo de beneficiamento muito fácil. Né, que a maioria deles é só quebrar e separar por tamanho e depois utilizar. A gente vai falar também mais aqui durante a aula. Muita coisa para a gente ver, mas calma que vai dar certo, vai dar tempo. Então vamos lá. Falei de mineralogia. O que é mineralogia? Então, né, a disciplina é mineralogia e petrografia. Primeiro a gente vai focar na mineralogia, tá? E nas outras aulas a gente vai falar da petrografia. Mineralogia é a ciência que estuda os minerais. A gente vai ver o que é o mineral. O que são esses minerais, como eles são formados e onde eles se manifestam. Né? Aqui, essas imagens aqui, pessoal, são imagens de minerais. Né? Nós vamos ver eles aqui mais para frente. Tá? Então, a mineralogia, ela estuda os minerais. A petrografia, né? Petro vem de rocha. Né? A petrografia, ela vai estudar, né, as rochas, a descrição das rochas. Aí eu chamo a atenção aqui, porque existe uma ciência chamada petrologia. Né? A petrologia é a ciência que estuda as rochas no geral. A petrografia, ela está dentro da petrologia e ela é a descrição da rocha. Né? Então, petrologia estuda toda a rocha, formação, etc. A petrografia é a descrição dessa rocha. Então, aqui nós temos exemplos de rochas, né? E nós veremos que as rochas são compostas por minerais. Então, o mineral vem primeiro, né? Ele é a parte pequenininha. Se a gente olhar esse aqui pintadinho aqui, ó, né? Vamos partir de um pressuposto que vocês não sabem o que é, né? Esse pedaço aqui de material pintadinho, cada pintinha dessa é um mineral. As pintinhas pretas é uma espécie mineral, as pintinhas rosas é outra espécie, aqui não está dando para ver muito bem, mas a pintinha
Branca ou transparente é outro mineral. O aglomerado desses minerais forma uma rocha, ok? Então vamos para os conceitos, né? Os minerais estão por toda parte. Eles são os formadores das rochas, dos solos e dos sedimentos, né? O mineral ele é utilizado como matéria-prima em várias aplicações, tanto tecnológicas como industriais. Tem mineral que a gente come, que é o sal de cozinha. O sal de cozinha, todo mundo aqui come sal, né? Junto com o almoço e com a janta ali. Ele é um mineral, né? A forma de extração no Brasil é um pouquinho diferente, mas ele é um mineral. É um mineral que chama halita. O sal de cozinha chama halita. Ele é um mineral, a gente tem minas de sal em algumas regiões aqui. Não no Brasil. No Brasil a gente utiliza o que é retirado do mar, né? O sal marinho. Mas nada mais é do que esse sal que dissolveu ali na água e veio, né, pra gente ali no mar. Até mesmo nos alimentos temos minerais. Aqui é a minha pedrinha de sal. Essa daqui é a nossa halita. Essa aqui tá judiadinha, tem umas mais bonitinhas, tá? É porque ela sofre muito com a questão ambiental, né? A gente vai ver que esse mineral, ele tem que ficar num local, né, bem guardadinho ali, que não tenha umidade. Porque se ele tiver umidade, ele começa a meio que derreter, suar, aí ele perde o seu formato, perde a sua cor e fica feinho, né? Foi o que aconteceu com esses aqui. Porque o mineral de sal, o mineral halita, ele tem um formato cúbico perfeito, né? E ele parece um cristal, ele é muito bonito, só que ele não pode ter contato com a umidade natural, senão ele fica assim, né? Ele começa a oxidar, ele começa a derreter, né? E fica dessa forma aqui que tá nessa imagem. Então vamos lá. Afinal de contas, o que que é um mineral? Né? Vocês já devem ter visto aí, ó. Óleo mineral, né? O pessoal usa aí óleo mineral, água mineral, gelo, carvão mineral. E aqui a gente tem um mineralzinho chamado ametista. O que que é um mineral? Né? Pessoal, para ser mineral, ele precisa seguir algumas condições. Ah, que pena, que ele mudou aqui. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo trocar a apresentação, só um momento. Porque como eu transformei ela para PDF, ela puxou a resposta. Eu quero fazer ela para a gente fazer juntos. Vou colocar em PowerPoint, só um momento. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Bora lá. Já tá abrindo aqui o meu slide. O slide. Apresentação do PowerPoint. Mas ele puxou de novo no PDF. Pra ver como é que fica aí para vocês. Aí. Que acredito eu que vai dar certo. Vai. Então vamos lá, pessoal. Mineral. Para ser mineral, ele tem que respeitar 5 condições. Todas as 5. Vamos lá. Primeira, ele precisa ser sólido homogêneo. Né? Vamos pensar na água. Né? A gente chama a água de água mineral. Para ser mineral, o primeiro requisito tem que ser sólido e homogêneo. Então, substâncias líquidas ou gasosas são excluídas desse conceito de mineral. Né? Assim, a água não vai ser um mineral. O gelo já pode ser, porque o gelo é sólido e ele é homogêneo. Certo? Então, a água ali, ó, não é um mineral. E nem o óleo mineral, porque os dois são líquidos. Por que que eles têm esse nome? Né? Marketing. Pegaram o nome emprestado.
Porque eles não são minerais, porque eles não são sólidos. Né? A gente vai ver, tem outro conceito ali que ele é um bem mineral. A gente vai ver mais para frente, diferente de mineral. Então, água mineral e óleo mineral não é mineral, porque para ser mineral tem que ser sólido, certo? Então, nós temos aqui o gelo, né? Aquele gelo que eu faço em casa, e a geleira, lá do Polo Norte. Então, primeiro, ele tem que ser sólido, homogêneo. Segundo, ele tem que ser de ocorrência natural. Né? Então, não pode ter sido criado, gerado em laboratório, né? Ou alguém fazer ele, mesmo que tenha a mesma propriedade e composição. Tá? Eu posso criar um material em um laboratório com as mesmas características de um mineral, mas ele não vai ser chamado mineral, tá? Porque o mineral ele precisa ser natural, ele precisa ter sido feito pela natureza. Né? Tem que acontecer naturalmente. Então, aqui do gelo, ó, esse gelo que a gente faz na geladeira não vai ser um mineral, porque eu fiz ele, certo? Agora, o gelo lá da geleira não foi eu que fiz, né? Não foi uma pessoa que fez. Então, ele tem uma ocorrência natural. Então, aqui a gente exclui o gelo feito na geladeira e fica com o gelo, né, lá da geleira. Prosseguindo, inorgânico. Né? O que, que significa isso? Substâncias que atendem a todos os requisitos acima, mas não são geradas por ou com a ajuda de organismos. Aqui eu tenho duas substâncias idênticas quimicamente falando. Né? O formato é diferente, tá, pessoal? Mas quimicamente falando, os dois são carbonatos de cálcio. Tá? Só que esse daqui é chamado de calcita, é um carbonato de cálcio, CaCO3, e esse aqui é uma conchinha, né? Uma conchinha de um bichinho. Então, agora aqui na questão de ser inorgânico. Então, substâncias que foram geradas com a ajuda ou por outros organismos não serão inorgânicas, elas serão orgânicas. Isso daqui faz parte de um bichinho, né? É a carapaça dele, é o que fica em volta dele. Então, isso daqui é orgânico, né? Faz parte do bichinho. Então, ele não é mineral. Os dois têm a mesma composição química, mas esse primeiro aqui é natural, é inorgânico, né? Ele não tem, ninguém fez ele, né? Ele apareceu na natureza. Já esse daqui foi feito por um bichinho, ele é parte de um bichinho. Então, esse primeiro aqui é um mineral, que é a nossa calcita, e esse segundo não é mineral, que é a concha, né? Que é parte de um ser vivo, é orgânica. Ok? Quarta regrinha, ter composição química definida. Eu tenho que ter ali a fórmula química dele definidinha, né? Porque, por exemplo, aquela calcita lá que eu mostrei para vocês, ela é um CaCO3, carbonato de cálcio. Qualquer lugar no mundo que eu achar um CaCO3 é uma calcita. Mesmo que não esteja bonitinho igual aquela. Né? Aquela ali tá linda, aquela ali é para exposição. Né? Mas tem outras que ficam mais judiadinhas, depende da forma que elas foram formadas, no local de formação delas, que a gente vai ver mais para frente, aqui dentro do conteúdo. Então eu preciso ter uma fórmula química definida, né? Igual o sal de cozinha, o nosso sal de cozinha é cloreto de sódio, NaCl. Então a fórmula química dele é esse. Qualquer lugar no mundo ele vai ser o sal, né, que a gente conhece, que vai ser o mineral halita. Certo? Existem alguns materiais que têm uma fórmula química não definida. O que, que é isso? Eu tenho alguns elementos químicos ali que não têm uma proporção. Eu não tenho um valor fixado dele, né? Porque vai acontecer esse material com várias variações em quantidade de elementos químicos. Esses materiais, né, muitas das vezes são chamados de mineraloides porque eles respeitam as outras condições, porém, eles não têm uma composição química definida.
Substância que pode ser expressa com uma fórmula química, né, definida, exemplo aqui, né, o ouro nativo, o quartzo, que é o SiO2, e a nossa calcita ali, CaCO3. Ele tem uma composição química definida. Ó, aqui o ouro, aqui é o ouro natural, o ouro nativo, né? Hoje em dia é difícil de achar, mas antigamente achava ele assim. Essa daqui é a ametista, que é uma variedade de quartzo, e essa daqui é a calcita. Entretanto, em muitos minerais é possível realizar a substituição de um ou mais elementos da fórmula original por outros. Isso aqui não se trata de um mineraloide, tá? Ele continua sendo o mesmo mineral, só que ele vai admitir essa substituição. Por exemplo, a gente tem a dolomita, que é bem parecida com a calcita, só que ela vai ter aqui, ó, magnésio no meio, ou ferro, né? Pode ter magnésio ou ferro, né, ou manganês, porque são três elementos químicos parecidos quimicamente falando. Mas a proporção é fixada, é um átomo de magnésio, ou um átomo de ferro, ou um átomo de manganês. Então, mesmo tendo essa variação, ela continua tendo uma fórmula química definida. É só esses três elementos e é um de cada um, né? Não pode ser 10, 20, ok? E a última regrinha, né? Uma estrutura cristalina, ou seja, eu tenho um arranjo atômico ordenado. Traduzindo isso, pessoal, né, a estrutura interna dele, né, vai respeitar ali um formato geométrico regular, que pode ou não ser expressado no macro, no mineral, por fora, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, mas se eu pegar o microscópio ali e ver, eu tenho essa estrutura cristalina, é a forma que os átomos se arranjam. Eles vão se arranjar formando um cubinho, ou eles vão se arranjar formando um hexágono ou uma pirâmide, certo? De acordo com o tipo do meu mineral, né? Durante a formação desse mineral, se ele passar por alguma intercorrência, ele não vai conseguir repetir essa estrutura microscópica no macroscópio, se ele sofrer muita interferência. Então ele não vai ficar bonitão, igual seria ele ali naquela pedacinho pequenininho, naquele arranjo de átomos. Mas ele tem estrutura cristalina, certo? Não significa que ele não tem. Já tem uns, se ele crescer ali sossegadinho, ninguém amolar ele, né, ele poder crescer tranquilamente, né, ele vai repetir essa fórmula, essa forma, perdão, essa estrutura. Então a estrutura dele vai ser igualzinha à estrutura atômica, igualzinho os átomos dele se misturam. É o que aconteceu com a calcita, né? Igual eu falei para vocês, essa calcita tá bonitinha aqui, ó. Ela tem esse formato, né? Atomicamente falando. Cada um desses vértices dela tem um átomo, né? Então isso daqui ela se repetiu até chegar no macro. Se ela quebrar, a gente vai ver, ela é danadinha. Essa daí ela tem uma propriedade, se ela quebrar, todos os pedacinhos dela sairão com esse formato. Ela respeita o mesmo formato. Que a gente vai ver que é uma propriedade de alguns minerais. Então, se eu quebrar ela em 1000 pedaços, vai ser 1000 pedacinhos com esse formato. Porque ela tem essa característica dessa fórmula, desse arranjo atômico ordenado. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, né? O nosso quartzo, né? Ele forma esses prismazinhos aqui, vocês já devem ter visto, né? Muito aí, quartzo transparente, quartzo fumê, né? A ametista mesmo, que forma essa parte piramidal aqui na ponta, e outro exemplo aqui é a calcita, que tem essa estrutura aqui que parece uma caixa, né? Meio tortinha, que a gente chama de romboédrica. Tem uns nomes bem diferentes aí que a gente vai aprender nas próximas aulas. Aquele mineral que não possui esse arranjo vai ser chamado de amorfo, né? Ele não vai ter esse formato, então ele é amorfo.
Né? Algumas literaturas trazem ele como mineraloide, essas substâncias amorfas, outras já consideram minerais. Mas o correto é considerar não mineral, porque para ser mineral precisa ter as 5 condições. Essa daqui é um exemplo ó, da substância que não possui esse arranjo. Essa daqui é a ágata. Vocês já devem ter ouvido falar dessa pedrinha, dessa substânciazinha. Ela não é considerada um mineral, porque ela não tem essa estrutura cristalina. Ela, calcedônia, né, tem vários elementos, vários materiais aí que são confundidos às vezes com minerais, né, porque ela tem todos esses 4 requisitos aqui. Ela só não atende o último, ok? Então, né, aqui a gente tem aqui o resuminho, né? Para ser mineral, sólido homogêneo, natural, inorgânico, composição química definida e arranjo atômico ordenado. Mineraloide são substâncias amorfas, ou seja, que não têm um arranjo interno ordenado ou fórmula química definida. Algumas substâncias que fogem à regra dos minerais são consideradas amorfas, então serão chamadas de mineraloides. Nós temos aqui, ó, alguns mineraloides. Esse bonitão aqui, ó, é a obsidiana, vidro vulcânico. Né? Se tiver alguém mais jovem aí que gosta de jogar esses, eu nem sei falar, esses joguinhos que o pessoal constrói um monte de coisa lá, tem a obsidiana para construir. Né? Minecraft, não sei. Eu sei que o meu sobrinho gosta de jogar isso. Aí tem essa pedra lá, né? Ele chama de pedra, mas é um mineraloide. A gente vai ver obsidiana. A pérola A pérola não é um mineral, porque ela é feita por um bichinho. Ela é feita pela ostra. A coitada da ostra que faz ela. Sofrendo muita dor, viu, gente? Porque isso daqui, ela é uma defesa dela. Entra alguma coisa dentro dela e machuca ela. Para não machucar, ela solta uma secreção que enrola, envolve essa pedrinha, essa coisinha que entrou nela e está machucando, para que ela não se machuque. Aí cria essa pérola. Tem até uma uma frase aí, né? Ostra feliz não faz pérola, né? Por causa disso, porque machuca ela. Aí ela cria esse invólucro aí, é igual o corpo da gente, ele também faz isso se tiver alguma coisa incomodando, né? Ele também faz esse invólucro. Esse daqui é o mercúrio, que é um metal, que a temperatura ambiente é líquido. O pessoal um pouquinho mais experiente aí vai lembrar dos termômetros, antigamente eles eram de mercúrio. Tinha esse líquidozinho dentro dele. Né? Aí, como ele é líquido e ele tem uma alta reatividade ali com o calor, né? Ele subia ali de acordo com a temperatura que a pessoa está. Essa daqui é o âmbar, né? Que é uma resina. É uma espécie de resina, também é considerado um mineraloide, né? Só não é mineral porque ela é uma resina, ela é orgânica, né? Então ela não vai ser mineral. O restante ela respeita todas as características ali de um mineral. E esse danadinho aqui do meio é o carvão mineral. Carvão mineral não é rocha, carvão mineral não é mineral. Né? A gente fala que é rocha, a gente fala que é mineral, mas não é porque ele é orgânico. Né? O carvão mineral ele é feito, né? Ele é constituído ali de matéria orgânica prensada. Então ele não vai ser mineral, né? Não vai ser rocha. Ele é um bem mineral, né? Pelas características que definem o mineral. Mas vocês vão ver muita gente trabalhando aí falando que o carvão mineral é rocha, que o carvão mineral é mineral. Tá? Mas ele não é porque ele é orgânico. Tá? Ele é matéria orgânica ali que foi comprimida tá? Até virar o carvão mineral. E, né, dependendo também do petróleo. O petróleo também é outro, né, que não é mineral. É um bem mineral porque ele não é sólido e ele é orgânico, certo? Você quer muita informação, gente, mas depois vocês assistem a aula aí no pausando devagarinho, fazendo anotações, porque tem muito conceito.
né? Principalmente essa primeira parte. Cristais. O que é um cristal, pessoal? Sólidos homogêneos que possuem arranjo atômico regular. Olha que legal. Ele é sólido homogêneo, ele tem um arranjo atômico regular. Ele é quase um mineral, não é, gente? Para ele ser mineral, falta só algumas coisinhas. Mas um cristal não é necessariamente um mineral. Porque esse cristal pode ser orgânico, como por exemplo o açúcar. O açúcar é orgânico, ele é feito da cana. Ele tem ali, né, a composição dele com hidrocarbonetos. A pedra do rim que a pessoa faz, né, é um cristal, não é um mineral. Porque, né, o rim da pessoa que fez não foi, né, naturalmente que aconteceu, né? Então a gente tem aí vários cristais que não são minerais, né? Porque eles não são inorgânicos ou porque eles não são naturais. Então, se eu tentar criar um mineral no laboratório, eu vou criar um cristal. Ele não vai ser um mineral. Porque ele vai ser sólido, ele vai ser homogêneo, ele vai ter arranjo atômico ordenado, ele vai ter fórmula química definida, mas ele não é inorgânico, ele foi feito por mim. Então aí vem a regrinha, né? Eu não coloquei aqui, mas depois eu coloco. Todo mineral é um cristal, mas nem todo cristal vai ser um mineral, né? Guardem isso. Todo mineral é cristal, mas nem todo cristal é mineral, né? Igual eu tenho cristais orgânicos, eu tenho cristais que são fabricados em laboratório. As gemas, agora, né? Você já deve ter ouvido falar de gema. O que é gema? Né? Essa azulzinha bonitinha aqui, ó, é a safira. A gente conhece como safira, né, na joalheria. Essa daqui é o rubi, vermelhinha, e essa verdinha aqui é a esmeralda, certo? O que são essas gemas? Nomes dados aos minerais que têm propriedades físicas que serão boas para se utilizar na joalheria. Que são essas propriedades? Para ele ser usado na joalheria, ele precisa ser muito bonito, ele precisa ter uma cor muito bonita, um brilho muito bonito, uma certa dureza, porque senão ele não vai aguentar para você fazer essa lapidação, tá? Esse formato aqui dessa gema não é natural, tá? Ela foi lapidada. Então ela passou por um processo ali de corte para ela ficar assim. É feito esse corte, gente, para ela aumentar o seu brilho, né? Entra lá na parte da física de refração, né? A luz entra nele, dependendo do ângulo das faces que você cortou, a luz vai rebater lá dentro e vai mostrar mais brilho nessa pedra, nesse mineral. Tá? Então, assim, naturalmente ela não tem esse formato, ela vai ser lapidada para aumentar aí a questão do brilho. Por isso que ela tem que ter uma certa dureza, porque senão na hora que eu for lapidar ela, ela vai dissolver, ela vai quebrar todinho. Ok? Raridade, né? Tem que ser rara, né? E tem que ser pura. São usadas como joias. Então nós temos várias gemas aí, né? De acordo com a raridade dela, o tamanho, ela vai ter um preço diferente. Existem, né, gemas aí de milhões de reais e são pequenininhas. Para joalheria, pessoal, é utilizado ali o termo de quilates. Tá? Para pedra preciosa, que são as gemas, é diferente de metais, tá? Então, o quilate para pedra preciosa, se eu não me engano, são cristalzinhos ali de 2 miligramas. Cada 2 miligramas equivale a um quilate. Agora, para metais, tem a ver com a pureza do metal, né? Igual você vai comprar uma aliança de ouro, né? Tem aliança de 18 quilates, de 20 e de 24. Essa aí são partes, tá? Com uma aliança de 18 quilates, significa que 18 partes dela é ouro e as outras 6 partes, que é como se a gente dividisse em 24, são outros metais. A de 20 quilates, a mesma coisa. 20 partes é ouro, 4 partes são outros metais. A de 24 quilates,
95% dela é ouro. O restante é outros metais para dar força na liga, porque senão ele fica muito maleável, porque a gente vai ver que o ouro tem essa característica de ser muito maleável, certo? É só curiosidade mesmo. Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês é que vamos falar de mineralogia. Esse mineral e esse mineral aqui, ó, são o mesmo mineral. Ele muda um elemento químico que faz a mudança de cor. Esses dois aqui são um mineral chamado córidon, né, que dependendo da impureza, a gente chama de impureza, dependendo daquela substituição que a gente tem de elementos químicos, ele muda de cor, né, formando ali essas pedrinhas preciosas, essas gemas. Mineral industrial é aquele mineral que vai ser utilizado diretamente na indústria, né? Pode ser como ferramenta, pode ser como matéria-prima para alguma fabricação, né? Exemplos: mineral para cerâmica e refratários, são as argilas. Argila é um mineral, tá, gente? Um mineralzinho chamado magnesita, que a gente vai ver, essa magnesita que ela parece um talco. Minerais isolantes: amianto, hoje em dia é menos utilizado, né? Antigamente utilizava mais, só que, né, com o tempo foi descobrindo que ele faz mal para a saúde, as fibrinhas dele, do amianto, elas ficam no pulmão da pessoa e fazem, né, com o tempo aí podem gerar câncer, né? A pessoa desenvolver um câncer de pulmão. As micas, muito utilizadas antigamente, hoje ainda utilizadas, mas bem menos. A gente vai falar delas também. E o talco. Vocês podem me perguntar, professor, que talco é esse? Hoje em dia as coisas estão tão mudadas que eu nem sei, mas antigamente a gente passava talco no neném para ele não assar, né? Ele não ter assadura. Esse talco é um mineral, gente, ele é uma pedra. Tá? Ele é um mineral chamado talco, ele é branquinho, ele é bem sedoso, você passa a mão nele assim, ele desliza. Então o talco de antigamente era esse mineral moído com cheirinho. Hoje em dia, eles misturam mais coisa no talco, né? Mas a base dele ainda é esse mineral chamado talco, porque ele tem essa propriedade aí de deslizar, de ser ali meio que lubrificante, né? Que aí não deixa o bebezinho ter assaduras. Temos minerais aí que são fertilizantes, exemplo, apatita, carnalita, que eu vou utilizar ali para o solo. E eu tenho ali os minerais abrasivos, que são utilizados em ferramentas de corte. Né? Lembra lá das gemas, né, que são aquelas minerais bonitos que eu consigo lapidar e fazer joia? Eles têm que ter uma dureza mais alta para que eles sejam resistentes à lapidação. Essa dureza mais alta traz para o meu mineral essa característica dele ser mais forte. Ele vai ser abrasivo também. Então, aquele diamante, aquele mineral que não serve para gema, mas tem uma dureza boa, ele vai ser utilizado como material abrasivo. Exemplo: diamante, póridon, berilo. Diamante, né? A gente chama de diamante industrial esse daqui. Ou diamante ferramenta, que é aquele que não tem uma beleza para joalheria, mas eu utilizo ele em ferramenta de corte. Onde tem esse diamante? Tem serra diamantada, né? O pessoal aí que trabalha na geologia, que trabalha na prospecção, né? As coroas, as brocas das máquinas de sondagem tem diamante, né? Essas tem correia diamantada. Antigamente, hoje já não é tanto, eles usam vidia, mas antigamente a ferramenta de corte de vidro era com um pedacinho, com um diamantezinho na ponta. Agora eles usam vidia, que é outro material, né? Que também é muito resistente, né? Etc, pessoal. É broca do dentista, né? Para ele desgastar o dente da gente, aquele motorzinho horroroso dele, tem diamante naquilo, né? Algumas brocas vão ter o diamante, né? Isso aí tudo, né? Quando a gente precisa de fazer abrasão, né? Fazer um lixamento, um corte do material. O córido é aquele mineral que eu falei para vocês, que dependendo da cor ele pode ser, né? O rubi ali, e o berilo
é a nossa conhecida esmeralda. Né? Todos eles aqui têm uma dureza alta, a gente vai ver depois essa escala de dureza, de quanto a gente está falando. Eles servem como ferramenta de corte ou elementos abrasivos. Continuando, nós vamos ver mais alguns conceitos importantes para a nossa disciplina. Né? Então, a gente viu o conceito de mineral, né, e o conceito de rocha. Rocha eu vou repetir, mas teremos outros conceitos importantes, né, com o andamento da disciplina. Um deles é o conceito de jazida mineral. O que é essa jazida mineral? É uma massa ou volume de material economicamente aproveitável. Ou seja, eu posso extrair, processar e vender, que eu vou ter um lucro. Ok? Essa jazida vai ser composta por rochas em um determinado local do planeta e da crosta, seja na superfície ou no seu interior. Né? Pode ser um material que está aflorado ali, que é aflorado, ele já está na superfície para todo mundo ver, ou ele pode estar embaixo. Né? E tem uma camada ali que eu vou ter que escavar para chegar nele. Isso é uma jazida. Tá? Então tem que ter valor econômico para ser jazida. Se não tiver jazida, não é nada. Né? Essa jazida, pessoal, é essa massa de material. Essa massa de material pode ou não conter alguns contaminantes, que a gente vai ver mais para frente, que é o estéreo. Esse exemplo aqui, né, tá feinho, mas é uma jazida de mármore. Esse material mais claro aqui é um mármore, tá, gente? É porque ele tá sujinho, né? Foi cortado agora, ainda não foi polido, por isso que não tá parecendo mármore. Mas isso aqui é uma jazida pequena de mármore, um pequeno afloramentozinho de mármore. Não é uma mina gigantesca, é um afloramento pequeno de mármore. Mármore é uma rocha que a gente utiliza, né, na parte de construção civil. Utiliza para fazer mesa, revestimento, né, aquela pedra branca, né, que vocês já devem ter visto em mesas, principalmente em mesa, aí o pessoal gosta muito de usar. Então, parando um pouco, porque ele não é muito resistente a material ácido, limão, vinagre, ele vai corroer. Mas antigamente utilizava muito esse mármore aí. Mina. Mina é uma escavação destinada à obtenção de substâncias úteis ao homem, como minério, minerais, né? Combustível, água ou etc. Então eu tenho uma mina de água, por isso que eles confundem muito essa questão da água, água mineral. Né? Então, que for um buraco que eu precisar de escavar para retirar alguma substância útil, eu vou chamar de mina. Né? Então, eu tenho uma mina de água, eu tenho uma mina de ouro. Lá no petróleo também, teria uma mina, mas só que a gente utiliza poços, né? Porque o petróleo está mais profundo. Mas é uma escavação. Uma escavação que eu faço para poder chegar no petróleo. Então, a mina é uma jazida que está ou já esteve em lá. Ou seja, é uma massa de material que tem algo que me interessa, que está sendo retirado ou que já esteve em processo de retirada. Uma mina nunca deixa de ser mina. Eu parei de escavar, ela é uma mina desativada ou uma mina abandonada. Agora a jazida não, gente. Isso aqui é uma parte importante. A jazida ela está ligada ao conceito de valor econômico. Se eu tenho valor econômico ali é jazida. Se eu não tenho, não é jazida. Isso depende de mercado. É igual eu falei para vocês. Né? Eu achei ouro aqui na minha casa. É uma jazida de ouro? Eu achei um grama é muito. Achei 1 miligrama de ouro aqui na minha casa. Eu não posso considerar que a minha casa é uma jazida. Né? Porque eu não tenho certeza que vai ser economicamente viável eu destruir a minha casa, perfurar o solo aqui para encontrar mais ouro, se não tiver mais. Então, a jazida ela está ligada a essa questão, né, de rentabilidade. Enquanto ela é rentável, ela é jazida.
Na hora que ela parar de ser rentável, ela não é jazida mais. Não é considerada jazida mais. Então, por exemplo, aqui eu acho na minha casa ouro, só que é uma fração tão pequenininha que atualmente a retirada dele não vai pagar o meu processo de retirada me retornando lucro. Então não vai ser jazida. Aí a gente vai ver que chama-se ocorrência mineral. Eu acho que está aqui no slide. Não, não está. Ocorrência mineral. Ocorrência mineral é uma acumulação de um certo mineral ou de um certo elemento químico, né, diferente do que se encontra normalmente, porém, né, ainda não é uma jazida. Ainda não é economicamente viável retirar esse material. Ok? São muitos conceitos, né, pessoal? Vamos ver quando a gente começar a ver o nome dos minerais. Mas vai ser legal. Vai ser. Minério e estéreo. O que é minério, pessoal? Minério é a parte da jazida que contém uma associação de minerais onde eu posso extrair economicamente substâncias úteis, como ouro, ferro, cobre, diamante, fosfato, nióbio, né, que mais? Vamos lá, bauxita, etc, etc, etc. Né? Ou seja, é aquela massa de material onde eu tenho pelo menos uma substância que vai me retornar valor econômico. Então eu chamo de minério. Esse minério é o que eu vou retirar e vou mandar lá para o beneficiamento, para separar o que eu quero, certo? Agora, lá na minha jazida, tem uma parte que não tem nenhuma substância que me interessa. Costuma ser a parte de cima. Não é regra, mas acontece muito. Ser a parte de cima, o capeamento que a gente fala. Essa parte aí que tá junto ali, mas não me interessa, a gente chama de estéreo. Esse estéreo ele vai ser retirado, armazenado em algum lugar, né? Pode ser utilizado ali para construir barragem, para fazer aterramento de alguma coisa, mas economicamente falando ele não tem valor nenhum para mim. É algo que eu vou retirar ali e vou guardar para fazer alguma coisa, se der para fazer, se não der ele vai ficar lá, vou fazer uma pilha dele, para eu acessar o minério, que é o volume de material que tem algo que me interessa. Certo? Aqui um exemplo, ó, a gente tem aqui uma cava, né, que seria uma mina. Esse azulzinho aqui é o estéreo. Esse azulzinho é uma rocha que não tem nada que me interessa. Só que ele tá, ó, de ladinho com o meu minério, que é o amarelo, que é o que me interessa. Então, para eu chegar, para eu retirar esse amarelinho, eu vou ter que tirar esse azul. Só que esse azul é estéreo. Aí eu mando esse azul aqui lá pro depósito e o amarelo eu mando pro beneficiamento, a minha usina. Gente, eu não tô bom para escrever isso aqui. Usina, pronto. Aí, pessoal, dentro desse minério, eu tenho dois tipos de material. Ele não tá purinho, purinho, não. Se fosse, seria uma beleza. Eu tenho dois tipos de materiais aqui dentro desse minério. Por isso que eu vou mandar ele para o meu beneficiamento, para a minha usina. Para eu separar o que eu quero do que eu não quero. Ele ainda não está 100% puro. Então, dentro do minério, eu vou ter dois tipos de materiais. Um chamado mineral minério e o outro chamado ganga. Aí vocês já devem ter pegado. O mineral minério é aquele que contém algo que seja economicamente aproveitável. E pode ser o mineral em si ou um elemento químico dentro desse mineral. Se for o mineral em si, por exemplo, uma mina de diamante, o meu mineral minério é o diamante. Eu vou retirar o diamante. Ok? Agora, se for uma mina de ferro, né, o ferro é um elemento químico que está dentro de um mineral chamado hematita. Então, aqui a hematita, ó, a fórmula química dela é Fe2O3. Eu só quero Fe2. Não quero oxigênio. Né? Mas para eu tirar esse Fe2 daqui, eu preciso separar
hematita da ganga, que não é hematita, certo? Quando, né, eu tenho essa característica, a gente chama esse mineral de mineral minério. Aí a gente vai falar sobre isso, né, nas aulas. A hematita é o mineral minério de ferro. O pirocloro é o mineral minério de nióbio. A apatita é o mineral minério de fosfato, de fósforo. O, a bauxita é o mineral minério de alumínio, né? Ou seja, quando a gente fala isso, é o elemento químico que eu extraio daquele mineral, economicamente falando, sendo economicamente viável, né? Existem minerais, por exemplo, que têm ferro, mas eu não consigo retirar o ferro dele. Né? Quem já está na área aí deve conhecer um, que a gente tem muito aqui na região, que é a magnetita. A magnetita também é um óxido de ferro, ou seja, é uma ligação de ferro com oxigênio, só que ela está arranjada de uma forma que eu não consigo separar. Ela é um ímã natural. Ela gruda em tudo. Então, os processos que eu faço com ela é muito complicado. A gente não consegue ainda, economicamente falando, retirar o ferro da magnetita. Então, eu ainda não uso ela como mineral minério de ferro. Então, ter o elemento químico não necessariamente faz aquele mineral um mineral minério, ok? Tem que ser possível eu extrair esse elemento químico dele. O caso da magnetita com a hematita é isso. E as duas acontecem juntinhos também. Então eu tenho que separar a hematita da magnetita. Porque a hematita eu consigo retirar o ferro dela. A magnetita eu não consigo. Ok? Aquilo que sobrou no meu minério que não tem valor econômico para mim são os minerais de ganga. Né? Não tem valor econômico. São impurezas que estão dentro do minério. Quando eu mandar isso aí lá para a minha usina, eu vou ter dois produtos saindo da minha usina de beneficiamento. Um a gente chama de concentrado e o outro de rejeito. O concentrado vai ter mais mineral minério. O rejeito vai ter mais ganga, mais minerais de ganga. Em um mundo ideal, o concentrado seria 100% mineral minério e o rejeito 100% mineral de ganga. Só que isso é impossível de fazer. Né? Mesmo com toda a tecnologia, com os processos que a gente tem. Então, a gente sempre perde um pouquinho de mineral minério por rejeito. Tá? E a gente sempre, né, polui um pouquinho o nosso concentrado com um pouquinho de ganga. Por isso que vocês, né, quando chegarem na área, os que já estão na área, já devem ter ouvido falar de teor. Ah, o teor está 20%, o teor está 40%. O teor é a quantidade de elemento útil que eu tenho dentro de um total. Né? Esse teor pode ser a quantidade de mineral minério que eu tenho dentro do meu concentrado. Ou a quantidade de mineral minério que eu tenho dentro do meu rejeito. Que vai um pouquinho para o rejeito. Um pouquinho acaba passando. Né? Então a gente trabalha com essa proporção, com esses teores. Né? Então o pessoal vai falar muito, precisa elevar o teor. Né? Ou essa frente aqui, ó, essa rocha aqui está com teor muito alto, ou com teor muito baixo. Né? É essa concentração do que me interessa. Eu vou trabalhar em cima disso. A geologia vai trabalhar em cima disso, a mineração vai trabalhar em cima disso. Né? Dessas porcentagens, dessa proporção que eu tenho do que me interessa do que não me interessa. Agora seria aula 2, mas vamos continuar. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Vocês não falam? Tranquilo. Eu ainda não falei. Quer falar alguma coisa, Cid? Não te ouvi. Não, tá tranquilo. Eu tô com sono, professor. Tem que acordar cedo amanhã, tô precisando aguentar. Pessoal, vocês estão ouvindo o Sidney? Eu não estou conseguindo ouvir. Para mim não está saindo. Deixa eu ver o que está acontecendo com o meu fone. Só um momento.
Tenta falar alguma coisa agora, por favor. Eu disse que eu tava era com sono, coisa que eu costumo aguentar a aula. Tá acabando já. Tá acabando a tortura já. Alô. Pessoal, né? Então vamos lá, né? Só pra gente concluir. Aguenta mais um pouquinho aí que tá acabando. Eu ainda não falei para Tranquilo. vocês, né? Mas nós temos aí mais de 3.000 minerais conhecidos, né? E catalogados, tá? Então, assim, existem minerais que ainda não foram catalogados, né? Mas, né, nós já temos mais de 3.000, cerca de 3.500 minerais catalogados. E esses minerais, eles foram diferenciados uns dos outros, primeiro na parte física, né? Então, tivemos estudiosos ali, geólogos, que trabalharam essas questões aí, de separar, de classificar esses minerais de acordo com suas propriedades físicas, porque eles precisavam achar esses minerais no campo, né, no dia a dia. Eles tinham que ir para o meio do mato, ia para locais ali inabitados para encontrar esses minerais. Então, eles fizeram ali, né, um sistema de comparação desses minerais para classificar eles e que a gente utiliza até hoje. Logicamente, atualmente é mais fácil, você consegue fazer uma análise química, né? É cara, mas você consegue fazer, né? Já temos aí alguns instrumentos que eu faço a análise química do material só de encostar esse instrumento nesse material, né? É caro, mas existe. Antigamente não tinha isso. Porém, né, essa primeira classificação que foi feita pelo pessoal é utilizada até hoje e ela é muito certeira, né? Depois que você aprende ali as propriedades daquele mineral, você bate o olho nele, você sabe que é ele, né? Você faz ali uma análise química só para confirmar, porque você conhece as características físicas dele. Porque o físico, ele vai ser uma resposta do químico, da parte química desse mineral. Um exemplo aí é a cor, né? Igual eu trouxe para vocês aquela curiosidade do Corindon. Se ele for vermelho, ele vai ser o rubi, né? Se ele for azulado, ele vai ser a água marinha ou a safira, e é o mesmo mineral. O que que muda para ele mudar a cor? Um elemento químico, né, que está ali nele que a gente chama de impureza, uma impureza. A mesma coisa é o quartzo, né? A gente tem N variedades de quartzo, eu acho que são as 15, se eu não me engano, né? Que são o quê? Quartzos com um elemento químico, um átomo de algum elemento químico distinto que muda a cor dele. Eu tenho o quartzo leitoso, que é branco, eu tenho o quartzo transparente, eu tenho o quartzo fumê, eu tenho quartzo rosa, quartzo verde, a ametista, que é roxa, tem o sílex, tem vários outros, calcedônio, olho de tigre, tudo isso é quartzo, né? Só muda a cor por causa de um elemento químico. Então, assim, para facilitar mais ainda essa questão de classificação desses minerais, foram criados, né, os sistemas cristalinos, foram observados esses sistemas cristalinos, que é a forma, a estrutura cristalina dos minerais que formam cristais. Os que não formam cristais são aqueles amorfos, que não são minerais, que a gente chama de mineraloide. Olha esse aqui que bonitinho, é um mineraloide. Isso aqui é uma variação de calcedônio, né? Porque ele não é um mineral, ele é um mineraloide. Esse daqui já tem um cristalzinho, esse daqui já é um mineral, ok? Então esses sistemas cristalinos são um conjunto, né, de cristais que mantêm as características físicas ali parecidas, né, iguais em suas dimensões. E a gente tem relações angulares ali, né? Que aí eu vou ter eixos nesses minerais. É como se você jogasse ele num gráfico ali e fosse girando ele para ver esses eixos, principalmente eixo de simetria, né? Eixo de simetria é aquela linha que corta o objeto em duas partes iguais, em três partes iguais, certo? Então eu tenho vários eixos ali que trazem para a gente suas variações com sistemas cristalinos. Então existem 7 tipos de sistemas cristalinos
os minerais. Alguns têm um nome bem complicado, né? Mas, né, a gente vai aprender que eles existem, tá, pessoal? Alguns a gente reconhece a olho nu, outros não, né? Mas existe essa classificação que nos ajuda na parte de observação, de identificação de minerais, né, da parte física. Só um momento que está no outro slide. Vou só passar esses sistemas cristalinos para vocês. Para a gente concluir. Inclusive, minha bateria também está acabando. Passar para frente, que a gente já viu. No final da aula eu mando, tá, pessoal? O slide para vocês. Tá aqui. Definições. Né? Quanto ao termo cristalizado, refere-se ao arranjo interno do meu mineral. Igual eu falei para vocês, como os átomos, né, se organizam. Aqui é um exemplo, nessa imagem, do meu átomo de sal, cloreto de sódio, NaCl. Ó, é como se o pretinho aqui fosse o Na, que é o sódio, e o branco o cloro. Né? Ele se liga dessa forma aqui, formando um cubo. Então a gente tem ali um primeiro sistema cristalino, que é o cúbico, né, onde as ligações atômicas formam um cubo. Né? Essa parte aqui, ó, que é a menor unidade que eu consigo, né, fisicamente falando, desse meu mineral, eu chamo de célula unitária. Ou, né, alguns livros aí traz como célula unitária. Tá? Os dois estão corretos. Isso daqui se repete no macro, formando o que a gente chama de retículo cristalino, que é a associação dessa formação, a repetição dessa formação. Então a gente tem o retículo cristalino, que são essas formações aqui juntinhas. Esse retículo cristalino ele pode sofrer desvios durante a formação do mineral. Esses minerais são formados, pessoal, de várias formas, tá? Né? Alguns ali vêm do magma, já, né? Aquela sopão de elementos químicos que se unem e formam minerais. Outros podem ser, né, dissolvidos na água e vão se incrustando. Outros podem ser por evaporação, né? E assim vai. Tem vários ambientes de formação que a gente vai estudar depois, mais para frente. Esse ambiente de formação, ele vai influenciar na cristalografia, na forma que esse mineral vai cristalizar. Se ele vai formar um cristal a olho nu ou não. Mesmo que não seja formado a olho nu, a gente já falou sobre isso. Se você olhar no microscópio, você vai conseguir ver essa estrutura aqui, por exemplo, no meu cubinho de sal. No sal grosso a gente vê muito. Tá? No sal grosso a gente consegue verificar esse formato aqui, meio cúbico. Né? Logicamente, ele está quebradinho, às vezes não fica um cubo perfeito, mas você consegue ver que ele é bem parecido com um cubo, porque o cristal de sal tem esse sistema cristalino em forma de cubo. Olha ele ali que bonitinho, né? Então, na natureza, os cristais perfeitos são raros de acontecer, mas a gente consegue encontrar alguns, né? Nesse caso ali, né, foi por causa do crescimento da formação desse mineral. Então, a gente vai ter minerais com vários tipos aqui de formatos. Para estudar cristalografia, a gente usa simetria cristalográfica, que é o uso de elementos ali geométricos para que a gente consiga, né, pegar semelhanças dentro desses minerais, né, eixos de simetria, planos que cortam ele, né, e deixam ele simétrico, e o centro desse mineral. Então, aqui definição de eixo de simetria, né, denominado eixo de simetria uma reta imaginária que passa pelo centro geométrico do cristal e ao redor do qual, num giro total de 360, forma uma feição geométrica do cristal
e se repete certo número de vezes. O que é isso? É uma linha que eu imagino passando pelo centro do meu cristal, né, onde eu vou poder girar ele e ele vai, né, me mostrar partes iguais ou parecidas. Aqui está um exemplo de eixo cristalográfico. Qualquer linha imaginária que atravessa um cristal passando pelo centro. Nessa figurinha aqui são as linhas vermelhas. Aí a gente tem os eixos principais e os eixos secundários. Certo? O eixo frontal é chamado de A, minúsculo. O eixo vertical é chamado de C, minúsculo. E o eixo perpendicular a esses dois é chamado de B, minúsculo. Aí eu tenho ângulos entre esses eixos. O ângulo entre C e B é chamado de alfa, o ângulo entre A e C é chamado de beta, e o ângulo entre A e B é chamado de gama. Aqui tem uma imagem mostrando. Então, a minha classificação cristalográfica vai ser através dos eixos, que é o A, B e o C, e os ângulos, que é o alfa, beta e gama. Até aqui talvez vocês achem um pouco difícil essas definições, mas mais para frente vocês vão ver que é somente essa questão aí de terminologia. São nomes complicados, mas para entender não é difícil. Né? O que vai mudar nos meus na minha cristalografia dos meus minerais? O valor desses ângulos e a inclinação desses eixos. Só isso. Né? Se for os eixos todos retinhos, vai ser o sistema cúbico, que tem os eixos retos, né? No caso ele faz um ângulo de 90 graus entre ele, ângulos de 90 graus, ou eu tenho o sistema cúbico, que é o primeiro sistema que a gente vê, que é o mais simples de visualizar, né? E que ocorre muito na natureza. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ó, 3 eixos do mesmo tamanho, né? Que são todos os lados iguais do meu cubo, perpendiculares, ou seja, ângulos de 90 graus, cristais equidimensionais, cristais com o mesmo tamanho, né? Equidimensionais, equidistantes ali. Né? O cubo tem todas as suas faces de mesmo tamanho. 7,8% das espécies minerais conhecidas acontecem nesse sistema cúbico. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma piritinha cúbica, linda até. Ela é um cubinho pequenininho assim, né? E a sodalita, né? São exemplos de minerais que ocorrem nesse sistema de cristalografia, né? Ele vai ter esse formato cúbico. Certinho, pessoal? Então, né, para o Sidney poder descansar, vocês também, a gente encerra por aqui a aula de hoje, tá bom? Aí eu mando lá para... Opa, bom Pode falar, demais. Sidney. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou mandar o slide para a tutora agora, tá? Para vocês, e a gente continua na próxima aula, né, a partir de sistemas cristalínicos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite aí, Alisson. Boa noite a todo mundo. Um abraço. Boa noite. Até mais. Um abraço.